Muito obrigada. Prazer, né, novamente, falar aqui, estar com vocês, conhecê-los. E o tema proposto para nós foi mediunidade gratuita, que está lá no capítulo 26, do item 7 ao item 10, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Vocês fazem o estudo sequencial do Evangelho? Ou não? Então, vocês Fazemos. já fazem, né? Então, assim, dando continuidade, então, ao estudo desse capítulo, que Allan Kardec separa, né? Dai de graça o que de graça recebeste, ou dependendo da tradução, igual eu tenho aqui, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E o sentido é o mesmo, né? Só muda aí a forma de colocar a ideia. Então, é importante nós relembrarmos o que é a mediunidade. Então, o que é um médium? E aí, a gente pegando o livro dos médiuns, o capítulo 36, que é o último capítulo do livro dos médiuns, Allan Kardec traz o vocabulário espírita. Então, ele traz algumas palavras que são palavras novas, né, que surgem para que ele conseguisse trazer os ensinamentos dos espíritos para a gente. Então, ele coloca no capítulo, 36 não, 32 do livro dos médiuns. E aqui nesse capítulo tem o significado da palavra, né, mediunidade, da palavra médium. Nós vamos encontrar também o significado da palavra médium no livro dos Espíritos, em outras obras, né? Mas eu peguei aqui o do livro dos médiuns. E Allan Kardec fala, então, que a mediunidade ela é a faculdade do médium. E aí o médium, que é uma palavra que Allan Kardec pega do latim, né? Traz do latim, médium, que significa meio, intermediário. Então, o médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Né? Igual a gente fala, todos nós somos mais ou menos médios. Por quê? Todos nós temos essa capacidade de nos ligarmos ao plano espiritual e é assim que os espíritos nos influenciam, né? Ou nos orientam para o bem ou para o mal. E que é através, principalmente, da intuição. Então, todos nós, de uma certa forma, temos essa capacidade. Mas aí os médiuns que são estudados, né, pela doutrina espírita, principalmente no livro dos médiuns, é o que a gente fala dos médiuns ostensivos, que são exatamente esses médiuns que servem de intermediário entre o plano espiritual e nós, encarnados. Porque eles têm essa capacidade de comunicação com o plano espiritual aflorada, né? Além do comum. E aí são as pessoas que conseguem ver os espíritos, né? Sem ser aquele fenômeno de materialização, porque quando ocorre o fenômeno de materialização, todos que estão ali presentes no ambiente conseguem enxergar o espírito, né? Ele se torna mais adensado. Mas fora isso, o médium vidente, ele estando no ambiente, o espírito aparecendo para ele, só ele tem essa condição de ver aquele espírito. As outras pessoas não têm. Então, ele ali naquele ambiente, ele vai servir de um intermediário entre aquele espírito que está aparecendo para ele e as outras pessoas que não estão vendo. Então, o que ocorre, né? Olha, eu estou vendo um espírito assim, assado. E aí, o que acontece? Né, uma outra pessoa ali presente. É minha mãe, meu pai. Então, assim, essa pessoa, com essa capacidade, está tendo ali esse meio de ligação entre o plano espiritual e o plano físico, aqui, né, os encarnados. Então, esse é o meio. E Allan Kardec traz nesse livro, né,
capítulo uma orientação de Jesus de como utilizar a mediunidade, né? E nós recebemos, e os médiuns, de forma geral, recebem de forma gratuita. Então, Allan Kardec, ele coloca no Evangelho do Espiritismo o seguinte, falando que os médiuns, né, reportando essa ideia, são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos. A mediunidade, ela tem uma razão de ser. Deus não nos concedeu essa capacidade de termos contato com o plano espiritual através dessa capacidade só por ter, né, por mera curiosidade. Então, é transmitir para nós encarnados os ensinos dos Espíritos. E é assim que surge a doutrina espírita, através dos fenômenos mediúnicos e da orientação, né, das mensagens que os Espíritos nos trouxeram, que foram todas compiladas por Allan Kardec nas obras básicas. E aí ele continua aqui, né? Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Allan Kardec completando aqui, né? Colocando como uma comparação, como se o médium fosse os órgãos, né, do corpo físico que os espíritos já não têm, já não possuem mais. Então, eles utilizam, né, do corpo ali do médium, das suas capacidades de sentido, para passarem, transmitirem ali a sua mensagem. E ele fala, né, que santa, boa noite, santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. E aí nós vamos ver, né, na história da humanidade, desde quando há homem na Terra, há mediunidade. Só que, a partir da doutrina espírita, é que o homem passa a ter um manual, né, vamos dizer assim, principalmente através dos livros dos médiuns, de como usar a mediunidade. Porque até então era uma capacidade desconhecida que ficava no meio no meio da bruxaria, no meio do voltado para o mal, né? Porque às vezes tem essa ideia de que a comunicação é só de espíritos ruins. Então, tem ideias muito distorcidas a respeito da mediunidade. E com a doutrina espírita, essa capacidade, ela foi desvendada, vamos assim dizer, né? Ela foi esclarecida, então Allan Kardec traz essa palavra do latim, né, que é médium, e coloca dentro de todos os conceitos que os espíritos nos trouxeram para conseguir definir essa capacidade que, né, nós homens temos desde que o mundo é mundo. Mas era desconhecida, mal utilizada, até hoje, né, infelizmente, apesar de todo o conhecimento que a doutrina nos traz, mas muitas pessoas acabam nem estudando, nem se interessando pelo estudo da mediunidade, que vem aí esclarecer de uma forma muito elucidativa e bem diretiva, né, de como deve ser usada essa capacidade. E muitas pessoas acabam aí ficando perdidas, sem ter esse conhecimento. E Jesus, né, ele como nosso caminho, verdade e a vida, ele nos trouxe direcionamento para todos os sentidos nossos da vida e também para a mediunidade. E aí nessa passagem de Mateus, que Allan Kardec traz nesse capítulo, em que Jesus fala: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios.
dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, que Jesus orientando seus discípulos a curarem, auxiliarem aquelas pessoas doentes, mais necessitadas, pelo dom da mediunidade que eles tinham, né? Só que Jesus não usa o termo mediunidade, porque naquela época nós não tínhamos, né, condições de entender esse processo de uma forma mais clara e profunda, mas Jesus aqui já dá uma orientação de como utilizar essa capacidade, que é auxiliar de forma gratuita, usar a mediunidade sem cobrar, porque é uma capacidade divina concedida por Deus sem nos cobrar nada. Pelo contrário, é uma capacidade que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento moral. Né? Como diz lá Allan Kardec, que a finalidade da mediunidade é trazer para nós, homens encarnados, as orientações dos espíritos. E aí o médium, que tem toda uma orientação, tem um livro dos médiuns, de como ele deve se portar para utilizar bem essa mediunidade, faz com que o médium, ele tem que se esforçar para se enquadrar dentro do Evangelho de Jesus, para que ele saiba aproveitar essa capacidade de uma forma satisfatória, de uma forma saudável. E aí vem Jesus orientando, para que todas as pessoas que têm uma capacidade mediúnica, qualquer tipo que seja, aqui ele usa a mediunidade curadora, né, que é aquela capacidade que o médium tem de curar uma pessoa que está com alguma doença, porque na época era muito necessária também, porque não existia medicina na época de Jesus. Então, os tratamentos eram ainda muito baseados nos tratamentos que hoje é tido como alternativo, né? Mas através das plantas, através da própria natureza. Não tinha-se os conhecimentos que a medicina hoje tem. Então, era tudo muito assim, feito mais na fé mesmo, pela intuição, porque não se tinha conhecimento ali, né, de que doença que era, o que tinha que fazer. Então, os médiuns curadores, eles tinham uma importância muito grande, né, na época de Jesus. E Allan Kardec, então, ele nos fala também, né, nesse capítulo, que os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médicos, vistos que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. É aquela Kardec reforçando essa ideia, que Deus concede ao homem essa capacidade para auxiliar o próximo e instruir, e que não é dele, não advém dele essa capacidade. Né? Quando nós temos o livro dos Espíritos, o Allan Kardec fala, né, quando ele narra ali o desenvolvimento de toda a obra, e chega o momento dele publicar todo aquele material, e aí ele fica pensando, né, como que ele ia dar nome àquele material todo. E aí ele fala, bom, se são as ideias dos Espíritos, então é o livro dos Espíritos. E fala que naquele livro não tinha ideia dele. E Allan Kardec ele nem era um médium direto, né? Tiveram os médiums que trabalharam com ele, e que ele nem cita o nome também, até para resguardar a
a segurança, né, dos médicos que trabalharam com ele, e ele muda o nome. Usa o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele, como Hipólito Leon Denis Carvalho, já tinha outras obras publicadas em seu nome e que eram, sim, trabalhos de pesquisa, de estudo. Então, ele teve o mérito, né, das outras obras, e nada mais justo do que ele ter recebido pelas outras obras. Agora, toda a doutrina espírita, todo o material que ele publicou, ele não teve esse benefício, tanto é que ele até usa, né, um pseudônimo para que as pessoas que já conheciam as suas outras obras pudessem distinguir ali, né, o que realmente era dele, e a partir daquele momento em que ele passa a viver pela doutrina espírita, todo aquele manancial de conhecimento que ele estava trazendo não era dele, e sim orientação dos espíritos. Então, todo médium que se coloca nessa condição, né, de intermediário, que está ali transmitindo uma mensagem, essa mensagem que ele está transmitindo não é dele, é de algum espírito. Então, ele não tem, né, o direito sobre aquela ideia. Então, ele não tem o direito de cobrar. E a doutrina espírita vem, né, reforçando e esclarecendo já a orientação que Jesus nos deu. Né? Porque Jesus fala assim da cura. Então, a mediunidade de psicografia pode cobrar. E aí nós vamos ter Chico Xavier, né, como nosso maior exemplo também de médium da atualidade, que publicou mais de 400 obras e não recebeu nunca nenhum centavo por essas obras, porque ele também tinha essa consciência de que aquilo não era dele. E aí ele acaba cedendo, né, grande parte dos livros foi até para a Federação Espírita Brasileira, que ele, né, cedeu os direitos autorais para ela, mas e com esse recurso ela vai mantendo as publicações dos seus livros e de outros livros e a divulgação da doutrina espírita. E cedeu também para algumas outras instituições, enfim. Mas Chico Xavier nunca recebeu nada. Então, ele trabalhava, tinha o seu emprego, recebia pouco, ele não tinha, né, nem terminado, na época eles falam mal o primário. Então, ele não tinha o estudo, mas ele trabalhava, recebia, né, o pão de cada dia pelo trabalho, pelo seu emprego, e o trabalho da mediunidade era todo gratuito. E ele passava aí, né, nós sabemos. Às vezes ele nem dormia direito, ficava quase que a noite inteira acordada, atendendo as pessoas que vinham de longe para poder ouvi-lo e consolava essas pessoas, né? Ou então através dos trabalhos de psicografia. Então foi um trabalhador incansável com as suas capacidades, né? Que ele tinha mais de um tipo de mediunidade, mas ele conseguiu ser esse instrumento do bem de Deus aqui na Terra, transmitindo a mensagem dos Espíritos para todos nós, tendo essa consciência de que não era dele também. Era um dom divino que Deus lhe concedeu para que ele pudesse ser um instrumento de Deus aqui na Terra e entre nós, trazendo esses esclarecimentos. E Allan Kardec continua. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz para que ele se afaste,
jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. E aqui nós temos outro ponto interessante que Allan Kardec fala, que é da sintonia com os espíritos. E todos nós, e com o médium não é diferente, nós vamos estar sintonizados com aqueles espíritos, sejam bons ou maus, de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com a nossa vivência diária. E um espírito já mais evoluído, que trabalha junto de Jesus para o bem, ele tem essa consciência da orientação de Jesus. Eles têm o pleno entendimento do que é a mediunidade e como ela deve ser utilizada. Então, esses espíritos não vão perder seu tempo com uma pessoa que não quer se esforçar para se enquadrar dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Então, os médiuns que cobram, Allan Kardec fala, né? Tanto por sessão, fala assim, R$50, R$100, você vai conseguir falar, né, com seu ente querido. E hoje nós vemos que, às vezes, muitas pessoas chegam na casa espírita procurando mensagem de algum ente que já desencarnou, um ente querido que já desencarnou. Isso é muito comum. E acontecia demais na época de Chico. Tanto que tem alguns livros publicados que são de cartas que Chico psicografou de pessoas, né, que escreveram ali para algum parente que estava presente na reunião, que tinha ido lá ver o Chico. E aí, se nós cobramos, os espíritos bons não vão estar ali, porque não foi essa orientação, né, que Jesus nos passou. Então, eles não vão ficar trabalhando junto de pessoas que têm outros interesses da sua mediunidade, de utilizar a sua mediunidade para o seu próprio bem, em detrimento, né, do bem das outras pessoas. Essa não é a intenção. E aí, vai ter manifestação mediúnica? Pode ser que tenha, mas vão ter espíritos levianos, espíritos brincalhões, espíritos que não têm seriedade com a verdade, e aí vão passar a enganar aquelas pessoas, e muitas vezes o próprio médium, e aí não vai estar tendo uma mensagem realmente fidedigna ali com o que a pessoa que está buscando deseja. Então, aí o espírito pode passar pela pessoa quem pagou, né, está ali buscando, e aí você sai da finalidade da mediunidade, né, dessa capacidade que Deus nos concede para o auxílio do próximo. E aí os espíritos superiores vão procurar, né, médiuns que estejam engajados no bem, né, que estão ali no esforço de seguirem os preceitos do Evangelho de Jesus. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Às vezes a gente vai falando assim e às Ok, vezes Sil. alguém não entende. Então, Allan Kardec continua, né? Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, aqui Allan Kardec coloca, né, no item 8, o que o médium precisa desenvolver em
aqui para que os espíritos bons estejam trabalhando junto dele. Então ele fala, né? A humildade. A humildade é a primeira virtude aqui que ele coloca. Então, essa condição em que o médium se coloca, né, sabendo que Deus é o nosso Pai e o nosso provedor, né, de todas as coisas, se colocando naquela condição de que ele está sob a condução dos espíritos, é que a mediunidade é uma capacidade que ele tem, que ele consegue controlar, como Allan Kardec nos ensina no livro dos médiuns, mas que para que ela aconteça, ela depende totalmente dos espíritos. Se não tiver nenhum espírito ali disposto a se comunicar com aquele médium, não vai ter a manifestação mediúnica. E aí tem até aquele filme, não sei se vocês já viram, lembram dele, o filme Ghost, e o rapaz, ele morre, assassinado, e tem aquela médium que até então ela fingia que recebia espírito, né? Ela era uma charlatã. Só que aí, como ela tinha capacidade, né? E a gente entende assim, que no filme não explica dessa forma, mas nós, né, conhecendo um pouco da mediunidade, a gente entende, né, que em um determinado momento esse espírito do rapaz que desencarnou consegue se manifestar através dela. E aí ela fica assustada, porque até então ela fingia que recebia espírito para ganhar dinheiro. E depois ela, né, começa a passar aperto, que o espírito fica no pé dela para ela poder ajudar a namorada. E aí tem o desenrolar do filme. Mas é isso, ela tinha aquele interesse de cobrar, ela queria receber e fingia que ela estava recebendo o espírito. Então, chega um momento em que né, o médium tendo essa humildade e essa consciência de que a mediunidade não depende dele, é uma capacidade que ele tem, que ele nasce com ela, né, doada por Deus, só que ele não tem o poder de nenhum espírito se manifestar através dele. Ele tem como controlar o espírito que vai se manifestar, porque é o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Então, nas reuniões mediúnicas, o médium, ele tem ali a oportunidade de aprender a educar a sua mediunidade. E isso vai ajudando o médium a ter o equilíbrio na sua vida diária. Porque o médium, ele é médium 24 horas. E aí nós vemos muitos desequilíbrios emocionais, psicológicos, que às vezes é desencadeado por uma mediunidade mal conduzida. E a pessoa passa a ter uma influenciação tão grande na sua vida, que aí ela acaba perdendo o controle. E nos estudos da doutrina espírita, o médium vai aprendendo a lidar com essas situações e vai, então, aprendendo a controlar essa capacidade. Mas, se ele quiser, agora eu posso receber uma comunicação. Não é assim, né? Se não tiver nenhum espírito ali disposto, não adianta o médium querer. Mas se tem um espírito ali querendo, né, se manifestar, comunicar com ele, às vezes numa hora imprópria, e se o médium tiver já com essa capacidade de controlar a sua mediunidade, ele não vai permitir que esse espírito se manifeste. E aí, participando das reuniões mediúnicas, ele vai conseguindo harmonizar essas suas energias mediúnicas e os espíritos bons, né, nesse esforço íntimo de desenvolver a sua mediunidade, o devotamento, a abnegação e o desinteresse moral material,
os espíritos bons vão auxiliando esse médium no seu equilíbrio também da mediunidade, e aí ele vai conseguindo conduzir a sua vida de uma forma mais harmoniosa e sendo realmente um instrumento de Deus aqui na Terra através da sua mediunidade. E aí a gente conhece um caso, né, de uma companheira nossa que começou a participar conosco aqui, que ela tem, né, ela é médium, tem mediunidade, que ela já estava assim, tendo alguns problemas, porque ela não conhecia a doutrina espírita, não sabia como lidar com isso, até que ela veio, né, na nossa casa espírita, e na reunião pública ela comentou, né, com uma companheira nossa, falou, olha, tem um espírito aqui querendo falar. E a pessoa dele falou, né, orientou a ela, fala com ele através do seu pensamento que agora não é hora. E a partir daí ela começou a estudar conosco, a participar, né, depois das reuniões mediúnicas, e foi começando a entender essa capacidade que ela tinha e a controlar ali. Mas nós não temos essa condição, né, de chegar, eu quero conversar com meu pai que desencarnou há 2 meses. O médium não tem essa capacidade de chamar esse espírito para que ele se comunique. Ele não tem essa autoridade sobre esse espírito e sobre espírito nenhum. Então, pode vir algum espírito, pode vir, né, esse espírito ou não, ou pode não vir espírito nenhum, ou vir um outro espírito aí, né, embusteiro, que vai enganar aquelas pessoas ali presentes. Então, e a finalidade da mediunidade não é essa matar essa ou uma curiosidade, né, ou atender a nível assim, individual, né, vamos assim dizer, dos nossos interesses pessoais. Ela veio para o auxílio de todos nós. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. A mediunidade, ela é uma capacidade que o médium tem, mas o médium não tem controle sobre ela. Tanto dessa questão dos espíritos, né, se o espírito vai ou não se manifestar através do médium, isso não depende dele, e também o médium não sabe até quando ele vai ter a mediunidade, porque a mediunidade, ela é uma capacidade individual, peculiar. Ninguém tem uma mediunidade igual à outra. Sempre tem ali uma nuance que diferencia a capacidade mediúnica de um médium com a capacidade mediúnica de outro médium. E aí nós vamos ver como Chico, o Divaldo, que tem a capacidade mediúnica aflorada desde a infância, mas a maioria dos casos não é assim. Ou tem casos que, né, a criança começa a ter uma manifestação de uma capacidade mediúnica, depois é interrompida, e mais para frente, né, quando ela estiver mais na fase adulta, é que às vezes volta essa capacidade, ou então a pessoa tem uma capacidade e perde ela por N razões, né? Mas aí um estudo profundo, porque a mediunidade é um assunto muito complexo, então requer realmente muito estudo. Mas é o que ele fala aqui, ó, é uma faculdade móvel, cujo dia é imutável. Então, o médium, às vezes, ele tem
a mediunidade dele tem uma determinada característica, mas com o passar do tempo essa característica muda, e aí não tem como transformar essa capacidade mediúnica numa profissão. É porque hoje a pessoa tem, amanhã não tem, hoje ela tem de uma forma, amanhã ela tem de outra. E, como fala lá também, não foi uma coisa conquistada pelo Espírito, foi dada por Deus. Diferente daquela pessoa que se formou numa profissão, estudou, aprendeu ali, fazer o ofício e vai estar desenvolvendo uma função dentro de uma determinada profissão. E a mediunidade não é assim. A pessoa não se forma. Ela estuda, ela aprende a trabalhar com essa mediunidade para trabalhar junto dos espíritos. Mas ele não é o condutor assim, dessa mediunidade, diferentemente do trabalho. E aí Allan Kardec lembra também, nessa mensagem, que na época de Moisés, a mediunidade ela estava sendo utilizada totalmente contrária à orientação hoje que nós temos de Jesus. Então, as pessoas, para qualquer coisa, consultavam os médiuns, que tem outros nomes, os pífanos, as pitonisas. Então, para qualquer coisa, eles iam e esses médiuns recebiam dinheiro. Então, a mediunidade ela era comercializada. E aí tinha várias manifestações que nem eram assim verdadeiras, eram manifestações de espíritos levianos. Então, aí a gente pode ter uma ideia da base que era, vamos dizer assim, do uso da mediunidade, a ponto de Moisés proibir a comunicação com os mortos. E a gente sabe também que só por uma lei humana, uma proibição, os espíritos também não vão parar de se comunicar através dos médiuns. Mas o que Moisés pretendia na época era barrar esse comércio que existia e também da cultura que vinha isso desde os egípcios, que eles tinham esse costume de consultar os oráculos, esses médiuns que recebiam outros nomes, e eles então tinham esse hábito de sempre consultar algum médium para direcionar ali as suas vidas. E Moisés, vendo isso, proíbe. Depois, Kardec fala, foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, a coisa estava tão fora de controle. Então, esses charlatães que fingiam que eram médicos para receber dinheiro, tinha aqueles médios também feiros, enfim, existia tudo ali. Mas sempre gerando em torno do comércio, da comercialização dessa capacidade, e aí Moisés proíbe a comunicação com os mortos. E até por conta disso, algumas outras religiões até usam dessa proibição para falar que nós estamos aí e acham que foi uma coisa divina, mas foi uma lei do próprio Moisés, para tentar colocar uma ordem ali. Mas alguns irmãos nossos equivocados acabam usando essa parte para falar que Deus não permite a comunicação com os mortos. E acha que todos os espíritos, então, que se comunicam são espíritos ruins, o demônio. Existe. Mas a mediunidade, como nós estamos estudando aqui, ela
foi concedida por Deus para a instrução nossa, através dos Espíritos bons. Só que aí nós temos que saber utilizar junto com os Espíritos bons. E é aí que está a nossa dificuldade. Como nós vimos lá, nós precisamos de virtudes que nós ainda não temos. E aí temos que fazer o esforço de desenvolver essas virtudes para que nós realmente consigamos trabalhar junto dos Espíritos. E Allan Kardec continua. O moderno Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, a doutrina espírita, através de todo esclarecimento em relação à mediunidade, ele fala, elevou a mediunidade na categoria de missão. Aquela pessoa que vem incumbida com uma mediunidade, ela tem uma missão de usar essa sua capacidade em prol do bem comum. As pessoas que estão ali ao seu entorno, a comunidade onde ele se encontra, sob a orientação dos espíritos bons. E aí, o médium está inserido no estudo, está inserido ali num grupo de estudo, numa casa espírita, num grupo de uma reunião mediúnica, vai auxiliá-lo nesse processo. E isso é extremamente importante, porque às vezes o médium sozinho não consegue superar aí todas as dificuldades que ele tem. Ele precisa de uma orientação. Ele continua, né? Que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Aí aqui Allan Kardec fala, né, que a mediunidade como missão e um dom santo que Deus nos concede, ela deve ser praticada santamente, religiosamente. E aí aqui ele justifica, né, falando, dando uma ideia de por que Jesus utiliza a mediunidade curadora ali, quando ele fala nos versículos de Mateus. Allan Kardec fala, né, que essa mediunidade curadora, ela requer um cuidado ainda maior. Que às vezes, né, todo mundo no desespero, se tem um médium que cura, e ele cobra um valor, mas ela tem aquela fé de que vai ser curada, a pessoa acaba despendendo aquele valor para que ela obtenha ali novamente a sua saúde, ou a saúde de um ente querido. E Allan Kardec, né, até fala aqui que um médico cobrar para atender um doente é mais do que lícito, porque ele passa ali cerca de 5, 6 anos estudando, às vezes com muita dificuldade, ele desenvolve ali um conhecimento que ele vai aprendendo, habilidades, para que ele possa desenvolver ali aquela profissão. Então, nada mais justo do que ele cobrar. Mas um médium, não. Porque o médium, ele vai estar utilizando para curar aquela pessoa toda a energia ali dos espíritos. Na verdade, ele ali vai ser só um instrumento, porque quem vai fazer todo o processo são os espíritos através dele. Então, muitos, né, às vezes não tem conhecimento de nada. Nada do corpo humano. Não sabe onde está o coração, não sabe onde está o fígado, não sabe nada. Mas ele, com aquela capacidade, os espíritos vão utilizar para fazer curas que nós consideramos até como milagres. Às vezes acontecem curas aí que a medicina não consegue explicar como que isso ocorreu. Mas como que ocorreu? Através dos espíritos bons que manipulam
energias que nós desconhecemos, mas eles conhecem, através da capacidade mediúnica ali do médium, curador. E o espírito é que vai agir, então. Aí o Allan Kardec dá outro exemplo, né? Que o magnetizador, que é a pessoa que usa dos seus próprios fluidos também ali para auxiliar uma pessoa, também nada mais justo do que ele cobrar, porque ele está utilizando de si, são as suas próprias energias. Mas o médium, não. O médium, ele ali está sendo só um instrumento de toda manipulação, são os espíritos que estão fazendo. Então, nenhuma mediunidade, né, o médium deve cobrar, principalmente a mediunidade curadora. E é a que Jesus enfatiza nos versículos, né, versículos de Mateus, que ele coloca no início do capítulo. Para fecharmos aqui, Allan Kardec coloca, né, que Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, Jesus e os apóstolos foram exemplos do trabalho no bem, junto da mediunidade, sem cobrar. Então, eles trabalhavam e está muito, nos evangelhos tem muito registrado da pesca, né? Então, depois de pescar, mais à noitinha, é que eles se reuniam para que Jesus pudesse transmitir os seus ensinamentos. Então, todos trabalhavam durante o dia, cada um tinha ali a sua profissão, os seus afazeres, e depois desse trabalho, ganhar pão diário, é que eles iriam trabalhar junto do Evangelho. Ninguém, eles viviam da cobrança dos dons que Deus lhe haviam concedido. Então, é o exemplo que nós temos maior, né, de Jesus, e tantos outros, como nós estamos, né, Chico Xavier mais conhecido, mas nós temos também Divaldo, e tantos outros médicos e anônimos que estão aí trabalhando no bem, no esforço de seguir essas orientações de Jesus. E nós, né, se tivermos essa capacidade, devemos buscar também esse mesmo caminho, essa mesma orientação. Eu agradeço aí a atenção. Se alguém tiver alguma dúvida ou, né, alguma coisa a acrescentar. Silvia, sua palestra foi uma palestra excelente, um conhecimento muito bom. Eu tenho assim uma pergunta. Como eu posso saber se eu sou médium? É uma boa pergunta mesmo, né? Na verdade, isso é bem complexo, né? O ideal é que a pessoa realmente passe a estudar os tipos de mediunidade e passe a se conhecer. Mas, normalmente, quando ela tem, e como são vários tipos de mediunidade também, né? Fica difícil a gente falar. Então, o ideal é que ela encontre ali uma pessoa que conheça e relate, né? Às vezes o que está acontecendo, porque igual essa companheira que chegou, ela não tinha o conhecimento da doutrina, mas era uma pessoa muito estudada. Então, assim, né? Ela lia algumas coisas. Então, ela conseguia perceber a influência dos espíritos. Né? Ah, estão falando aqui comigo. No caso, ela é a audiente, né? Mas tem a psicografia. Então, assim, é muito difícil a gente dar uma única resposta, porque o espectro é tão grande, então tem que ser analisado mesmo. E aí, o ideal é que a pessoa, né, que tem alguma dúvida, converse
com alguém, né, da casa espírita também, que já tem experiência, porque aí ela vai ser orientada. E aí a pessoa também, né, que já tem uma certa experiência, vai saber se pode ser ou não uma capacidade mediúnica, mas assim, uma resposta única para saber, né, se for assim, você é médium, se for assado, não é médium, porque não existe, né, um padrão assim dentro da mediunidade. É um espectro muito grande que, às vezes, para uma pessoa uma resposta serve, mas para outra já não vai servir. Aí tem que ter outra resposta para, né, para ela saber se é ou não mediunidade. Não sei se eu fui clara, né? Porque, assim, né, igual a gente estuda Allan Kardec, os vários tipos de mediunidade, então, eu falo, você vê espírito? Eu estou vendo um vulto. Pode ser uma mediunidade de evidência, mas um outro vai chegar, não, eu sinto alguma coisa assim. E aí tem que realmente, né, estudar, perceber, ter ali os relatos. Eles serão cobrados, né, pela lei divina. E aí tem aquela questão, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, se o médium ele tem essa consciência, ele vai ser muito mais cobrado. Porque às vezes o médium, assim, na ignorância, né, acha que ele tem uma certa capacidade. Então, assim, ele será, de uma certa forma, cobrada, mas menos cobrado do que um que já tem essa consciência, que já tem esse conhecimento. E pode acontecer, né, outras questões que vai advir da influência que ele vai sofrer dos espíritos que vão aí se ligar a ele. É como Allan Kardec fala, que os espíritos bons e os espíritos responsáveis que estão aí trabalhando junto do progresso da humanidade, eles não vão dar assistência, né, diretamente a esses médicos. Eles vão estar procurando trabalhadores sérios dentro da seara de Jesus, que é vasta, né? E, então aí eles podem, né, sofrer um processo de obsessão, e começar a ir ser influenciados e plantarem para eles uma série de dificuldades para a vida. Porque e a lei divina vai cobrando cada ação fora da sua lei. E às vezes, aparentemente, eles podem estar bem, né? Às vezes ganham muito dinheiro, às vezes, né, assim, mas intimamente e no futuro também, quando a lei começar a cobrar, aí, como se diz, aí é difícil, né? Só Deus sabe. Mas é essa certeza de que eles responderão pelo mau uso que eles estão fazendo dessa capacidade mediúnica, isso nós não teremos dúvida, né? A obsessão, ela, do médium quanto a pessoa que não tem a mediunidade, ela acontece mais ou menos da mesma forma, né? É da ligação de um espírito a essa pessoa, só que o médium, como ele tem essa capacidade de se ligar com o plano espiritual mais facilmente, então ele tem, né, ele está mais aí vulnerável a essa questão da influenciação. E aí pode sofrer uma obsessão de espíritos que querem inimigos seus, né, que querem se vingar dele, ou de espíritos levianos, que acabam ali induzindo ele para um caminho equivocado. Mas aí a obsessão, de forma geral, ela dá nessa ligação. Da ligação de um espírito que quer, né, nos prejudicar,
uma certa forma, ou de espíritos que querem nos levar para o mau caminho, né? No caso, no exemplo da bebida alcoólica. Se a pessoa bebe muito, ele vai estar ali cercado de espíritos que desencarnaram com o vício da bebida, não conseguem ficar sem. Às vezes a gente vê lá, 8 horas da manhã tem boteco aberto e um ou outro ali já bebendo. Então, já é o hábito da pessoa. Se ela desencarnar, ela vai continuar ali e vai procurar alguém e vai estar lá no bar também, 8 horas da manhã bebendo. E aí esse espírito se liga a essa pessoa e acaba ali tornando um obsessor. Tem esses casos, né? E tem os casos daqueles que realmente querem se vingar. E aí, se o encarnado, médium ou não orar e vigiar, igual Jesus, né, nos orientou, na verdade é o contrário, é vigiar e orar, né, vigiar os pensamentos, o comportamento, as ações. Aí, o que acontece? A gente cria uma ligação desses espíritos e os espíritos passam, então, a nos influenciar. E se nós não resistirmos a essas influências negativas, nós vamos nos ligando cada vez mais, chegando ao ponto, às vezes, dos espíritos controlarem tanto a nossa vida e causar aí um tumulto, né? Mas, assim, e o interessante da doutrina espírita é que ela vem nos trazendo as consequências, né, das nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal, mas Allan Kardec fala, né, não existe nenhum caso idêntico ao outro. Nós temos vários exemplos, igual os livros de André Luiz, né, nos trazem vários exemplos de como ocorre essa relação entre o plano espiritual e o plano aqui da Terra, mas nenhum caso é exatamente igual ao outro. Então, não tem como a gente afirmar que, né, que um processo de obsessão não vai ser nunca igual ao outro, porque aí vai ter várias nuances aí que vão estar envolvidas. Mas, né, o processo que ocorre é o mesmo, esse da ligação, né, da sintonia que os espíritos têm conosco, e o médium ainda maior, né, porque ele tem muito maior facilidade, e a cura, né, vamos assim dizer, também é uma só, que é assim, é o trabalho no bem, né, o estudo da pessoa na casa espírita, ajuda no processo da desobsessão, o passe, né, magnético que a pessoa recebe, a água purificada, e o esforço que ela tem que fazer para ir mudando o seu comportamento. E aí ela tem que fazer uma autoanálise, né, falando, não, o que eu estou fazendo que eu estou permitindo que esse espírito fique junto de mim, né, me perturbando, e buscar fazer o contrário. Mas tudo começa através da sintonia, né, da gente buscando aí caminhos equivocados na vida. A mediunidade de efeitos físicos é a mediunidade que o médium tem fluidos que permitem que os espíritos utilizem esses fluidos para fazer alguma manifestação física, né? Um objeto sumir aqui, aparecer lá no outro cômodo, as mesas levantarem, as batidas, tudo que é físico e que todo mundo ouve, aí o efeito físico ocorre com o médium presente, porque os espíritos precisam dessa energia desse médium, mas todo mundo que está ali presente, médium ou não médium, vai ouvir e vai ver. E esse efeito físico que os espíritos falam é que eles estão diminuindo. Hoje quase a gente não ouve falar muito desse efeito físico. E foi na época da codificação da doutrina espírita que teve um boom que chamava atenção, né? Porque aí todo mundo via o que estava acontecendo. Então, uma mesa saía daqui, ia para lá,
rodava o salão todo, e as pessoas ali assistindo, então via realmente o fenômeno acontecer. E assim, tinha dúvida, às vezes, era o mágico, né, ilusionista, a gente vê hoje, fala, não, tem uma porta levantando a mesa, alguma coisa ali está fazendo. Mas falar que não aconteceu, não tinha como. Diferente de uma mediunidade igual de psicografia, que é muito mais difícil você provar ali, né? No caso, uma época que não se conhecia nada. Falar, não, a pessoa mesmo que escreveu ali e falou que é dele. Agora, de efeito físico, refutar fica mais difícil, né? Então, veio naquele boom que a doutrina surge e hoje está cada vez mais raro esse tipo de mediunidade, né? Então, é isso. O médium, ele tem toda essa energia que é manipulada pelos espíritos para provocar algum efeito físico, né? Seja barulho, movimentação de objeto, aparecimento de objeto, sumiço de objeto. É, bom, difícil responder a primeira, né? Que é uma pergunta muito íntima, né? O que às vezes a gente vê por aqui é que às vezes as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Porque trabalhar com a mediunidade exige um esforço muito grande das pessoas. E às vezes tem que renunciar várias coisas, né? E a gente estudando nos livros que abordam sobre a questão da mediunidade, a gente vê a importância da frequência nas reuniões, do estudo. Então, às vezes, um médium quer participar da reunião mediúnica, mas não quer participar da reunião de estudo. E aí tem a questão também da frequência, da pontualidade, e às vezes cai num dia que tem uma festinha, então, às vezes, o médium, né, sério, aí fica ali, mas só um dia, né? Então, assim, às vezes, o que a gente percebe aqui é um pouco disso, né? Tem também a questão do medo. A gente também conhece pessoas que às vezes não têm medo da mediunidade. E aí, às vezes, acaba travando, né, a sua mediunidade por conta do medo. E aí, então, assim, são mais ou menos essas duas situações que a gente vê normalmente, né? Mas deve ter outras também, mas aí vai cada pessoa, né? É uma questão muito individual. Mas a gente nota muito isso, a questão de não querer assumir as responsabilidades que a mediunidade traz, e outras também por medo. Medo de falar com o espírito, né? Medo de ser espírito. E, e aí o que a gente tem também de informação é que, igual, né, Allan Kardec fala, nós todos já somos médicos. E pelo que a gente percebe, nós irmos aumentando essa nossa capacidade mediúnica à medida que nós vamos também evoluindo. E à medida também da nossa necessidade, né? Porque como a mediunidade é uma forma também que Deus nos concede para a nossa evolução, que quando nós somos chamados no mandato mediúnico, sob orientação que nós temos da doutrina espírita, e o médium que consegue buscar, consegue, né, através do esforço, seguir essas orientações, ele consegue elevar a nível espiritualmente, às vezes muito mais do que se ele não tivesse a mediunidade, né? Que é o esforço que ele faz para até não sofrer as agruras que a mediunidade traz, ele faz um esforço maior do que ele faria se ele não tivesse, às vezes, a mediunidade. Né? Então, a tendência é nós realmente irmos desenvolvendo essa nossa capacidade, porque apesar de ela estar ligada ao corpo físico, ela também tem a sua condição a nível de espírito, né? E a intuição, por si só, já é uma mediunidade. Isso. Depende do espírito, né?
às vezes o espírito, quando ele já desenvolve uma consciência do que é a mediunidade, às vezes ele pede para vir uma determinada mediunidade. Mas pode ser também que seja direcionada, como fala, a nível de uma grande missão também. Né? Ou o espírito que não tem muita consciência, seu próprio mentor espiritual, né, planeja ali junto dele, mostrando ali que será um caminho que vai lhe favorecer se ele perseverar, né? Então tem essas possibilidades todas, né? Que pode ser a escolha do próprio espírito, que pode ser uma missão ali que ele recebe, ou pode ser também aí seria quase uma imposição, né? Para que ele consiga ali se envolver. Esse é o processo, né, de evolução. Como diz Jesus, né, os dons não precisam de médicos. Então, nós que estamos na doutrina espírita, já temos uma condição de entendimento, né, mais profundo do Evangelho de Jesus, mas ao mesmo tempo precisamos também muito dele, né, porque nós trazemos conosco todas as nossas mazelas cristalizadas no nosso íntimo, e realmente às vezes nós temos ações contrárias ao Evangelho, né, igual você falou, às vezes eu falei de uma forma que eu não deveria, mas só de já ter essa consciência de que nós tivemos uma atitude equivocada, já é o início para o nosso aprimoramento. E no esforço de tentar fazer diferente, né? E aí Allan Kardec fala que se reconhece o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, né, que é uma coisa só, através do esforço que faz para tomar as suas más sentenças. Então, se nós estamos ali nos esforçando para mudar uma ação em nós que é equivocada, já é o início. Igual você falou, né? Orando e vigiando, nós vamos conseguindo também, né? Pedindo a Jesus, a Deus, que nos oriente, nos auxilie e ficar atento ali, né? Nas nossas ações. Nossa, eu fiz isso, não deveria ter feito, eu falei assim com fulano, não deveria ter falado. E o Santo Agostinho também nos orienta, né? Quando ele fala dos espíritos, que toda noite ele repassava, né, em revista o dia dele, só que ele fazia uma coisa que, para mim, particularmente, é difícil, mas eu acho que para todo mundo é. Ele fala que se ele né, fez mal a alguém, se ele percebeu que, eu falei assim com o fulano, magoei ele fala que no outro dia ele ia e acertava, reconciliava. E às vezes nós ainda temos essa dificuldade. A gente às vezes reconhece o erro, mas às vezes tem dificuldade de chegar e falar assim, olha, fulano, eu falei assim com você ontem, né? Me desculpa. Mas isso é um processo. Nós estamos aí, né? No caminho e às vezes nós não vamos conseguir dar conta de tudo, né? E Deus sabe disso. Então, vai aos pouquinhos assim. Mas já é o primeiro passo de reconhecer o erro, né? De procurar saber como fazer o certo, e aí já é um grande passo que nós vemos, né? E ainda tem irmãos nossos que não admitem, né? Nem que estão errados. E aí o fardo deles vai acabar sendo mais pesado. Acredito. Agora, como funciona? Todas as mediunidades, elas funcionam a nível de energia física, né? Mas, né, como nós falamos, que para cada doença, para cada situação, para cada tipo de média, ela vai ocorrer de uma certa forma. Igual Jesus, na sua capacidade toda, só da mulher hemorroísa tocar na veste dele, ele fala, né, alguém me tocou. E os discípulos, mas Senhor, nós estamos no meio da multidão, todo mundo tocou, ele disse assim, não,
alguém me tocou, que eu senti saindo de mim uma energia. Então, só dela ter tocado a veste de Jesus, ela foi curada. Então, a energia de Jesus, né, era tão forte, sublime, e só da mulher, com a fé dela, e ele também falava, né, vai, a tua fé te curou. Com a fé dela, de que Jesus a curaria, só de ter tocado na veste dele, ele curou. Ela foi curada. Né, o cego, o paralítico. Então, entra aí a capacidade do médium que ele tem e os espíritos que vão estar trabalhando naquela cura. Então, cada cura também vai ser diferente. Mas aí nós temos os fluidos do médium, que são utilizados ali, e os espíritos que conhecem profundamente, né, a condição da saúde da pessoa que está ali, e eles vão manipulando, então, os fluidos para que aquilo ocorra. Mas, eu falo, e Deus tem que permitir, né? Porque tem a passagem também no Evangelho, que o Espírito vem comunicando e fala assim, né? Ah, por que me chamaste aqui? Para que eu cure essa pobre criança, que era cega, né? E fala, ó Deus bom, que provação boa. Não exatamente nessas palavras, né? Mas com esse sentido. E aí ele fala, eu não posso curar sem a permissão de Deus. E explica ali, né, também às vezes, a necessidade que a pessoa tem de passar por aquela prova. Então, se não for ainda a hora da pessoa ser curada, ela não vai ser curada. Então, depende ali da fé da pessoa, depende também de Deus permitir que aquela pessoa seja curada naquele momento. Mas existem, né, nós conhecemos casos, e o próprio tratamento do passe nas casas espíritas é um tratamento também, né? Mas às vezes não é considerado como tratamento de cura, porque a cura a gente entende como acabou o problema, né? Então, às vezes a pessoa está com câncer ali no fígado, foi no médium curador e sumiu o tumor ali. Aí faz outro exame e não detecta. Mas aí, às vezes, Deus permite que aquela pessoa tenha um alívio, né? Através também ali do fortalecimento da sua fé, mas é o que Jesus fala também, né? Vai e não peques mais. E aí, se a pessoa continua ali cometendo os mesmos erros, às vezes volta a doença de uma forma muito mais agressiva. E aí, eu te falo que nós temos que curar, na verdade, a nossa alma. E é essa mensagem que Jesus vem nos fazer e que a doutrina espírita reforça. Então, não adianta ter os médiuns também curadores, sendo que eu, enquanto espírito, não estou trabalhando para minha cura espiritual. É porque a raiz de todos os nossos problemas físicos, emocionais, estão no espírito, em nós espíritos. Né? Então, aí é uma ideia minha, né? Assim como os fenômenos, né, de efeitos físicos deram uma diminuída, eu acredito que a da mediunidade curadora também, porque além da ciência médica estar bastante avançada, nós estamos chegando na era da consciência de que nós somos espíritos imortais e nós somos o norteador da nossa própria vida. E aí que todas as doenças, elas têm origem no espírito, né? E aí nós temos que fazer o esforço para nos curarmos primeiro enquanto espírito. É o que está nessa mensagem, né, da reunião, quando eles invocam esse espírito para curar essa pessoa que era cega, né? Muito obrigada, eu também agradeço a atenção, o convite. Então, aproveitando esse momento, estamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e o mestre das nossas almas.
Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em vosso nome para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E pedimos para que o Senhor continue iluminando a cada um de nós aqui presentes e que a sua luz nos fortaleça na nossa caminhada, fortaleça a nossa fé, que nos traga coragem, perseverança para enfrentarmos as dificuldades da vida, especialmente para enfrentarmos as nossas próprias mazelas e que possamos construir em nós as virtudes do homem de bem, com seu auxílio, com o auxílio dos Espíritos que nos acompanham. Pedimos também para que o Senhor ilumine o lar de cada um de nós e que tudo possa ocorrer de acordo com a sua vontade, hoje e sempre.